Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar sobre transitividade verbal, ou seja, sobre os verbos transitivos e de uma maneira muito prática, não muito técnica, para que nós possamos compreender melhor sobre o que significa esse conteúdo que é tratado nas aulas de língua portuguesa. Se você gostar do vídeo, deixe um like. Se você quiser receber outras novidades, se inscreva no nosso canal. Então vamos começar. Bom, ok, então, como é que a gente faz isso, né? Então, complemento verbal quer dizer que são verbos que precisam de complemento, porque há na língua portuguesa os verbos que não têm complemento, né? E dentro desses verbos que precisam de complemento, nós temos dois tipos, que nós chamamos de verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Como assim verbo transitivo, né? Primeiro é importante a gente ter uma ideia. O que é transitivo? Transitivo vem da palavra trânsito. E quando a gente pensa em trânsito, a gente pensa em movimento. Então vamos supor que nós somos transeuntes e nós estamos transitando. Se nós estamos transitando a algum destino, né? Nós estamos indo a algum lugar, certo? E esse lugar a gente pode chegar de forma objetiva, de forma direta, ou de forma não objetiva. A gente pode fazer outros caminhos e chegar de forma indireta, mas nós chegamos de alguma forma. É isso mais ou menos que vai acontecer com os verbos na língua portuguesa. Eles vão chegar a um destino, e esse destino, quando eu falo, é o complemento deles, só que de forma direta ou forma indireta. Como eu posso explicar isso dentro da gramática, né? Dentro do português? Quer dizer que o verbo transitivo direto é o verbo que chega ao complemento, é o verbo que chega ao seu complemento, e esse complemento não tem preposição, certo? No VTI é o verbo que chega também ao complemento. Só que esse complemento tem preposição. Opa! Essa é a grande diferença. Bom, feito isso, então vamos retomar. O que é importante que nós saibamos o que é cada coisa. Então, o verbo, ele é a palavra que pode ser conjugada no interior de uma oração. Transitivo, porque ele vai caminhar até algum lugar, que é até o seu complemento, ele vai buscar um complemento, ele precisa de um complemento para fazer sentido. E direto, por quê? Porque quando ele chega ao seu complemento, ele não passa por nenhuma preposição. Aqui é a mesma coisa, verbo porque pode ser conjugado, transitivo porque ele vai caminhar até um destino, ou seja, até um complemento, só que quando ele caminha até o seu complemento, esse complemento ele tem preposição, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha as frases a seguir. Ele ama você. Ele precisa de você. Tá? Ó. O que acontece nessas frases aqui? Cadê o verbo? Verbo amar. Feito. Né? Vamos supor que eu tivesse um ponto aqui. Vamos colocar uma barra. Né? Ele ama. E vamos supor que eu chegasse numa sala e dissesse: ah, eu amo. Ele ama. As pessoas, elas se perguntariam: mas ama quem? Né? Por quê? Porque o verbo amar, ele precisa de algo a mais para ter sentido. Ele não tem sentido por si só. Ou seja, esse verbo ele precisa caminhar até a um destino para dar o sentido completo na frase. Então ele é um verbo transitivo, por isso que a gente chama transitivo, porque ele vai transitar na frase até um complemento, vai ser direto ou indireto, para fazer sentido para dentro da oração. Bom, daí eu pergunto, tá, ele ama quem? Ele ama você. Então eu vejo que o você é o lugar onde ele vai chegar. Só que esse lugar onde ele chega, esse lugar, ele
chega de forma direta ou indireta? Esse lugar onde ele chega é um lugar que tem uma preposição? Não, não tem uma preposição, então ele é um verbo transitivo direto. E isso aqui é um objeto direto. O que eu posso aprender com isso? Que todo verbo transitivo direto, ele vai ser ligado a um objeto direto. Todo verbo transitivo direto vai ser ligado a um objeto direto. Ah, poderia ser um VTD e um OI? Não, é VTD, OD. Aqui é a mesma coisa. Todo verbo transitivo indireto vai ser ligado a um objeto indireto. Sempre. Certo? Feito. Então aqui eu tenho OD. Bom, vamos ver a frase de baixo. Ele precisa de você. Cadê o meu verbo? Aqui, precisa. Eu preciso saber o que é verbo e onde está verbo, né? Verbo é a palavra que pode ser conjugada. Então, vou sublinhar aqui. E vamos supor que eu fizesse a mesma coisa que eu fiz ali em cima. E eu tivesse aqui, precisa. E eu chegasse numa sala e dissesse, ele precisa. As pessoas perguntariam, ele precisa de quê? Porque quem precisa de algo. Isso é uma coisa que a gente pode fazer para observar a transitividade de um verbo. Fazer a pergunta para ele. Porque ele vai me responder se ele precisa ou não de um complemento para ele fazer sentido. Tá? Porque quem precisa de algo. Quem ama alguém. Então eu posso fazer essas perguntas para me ajudar a esclarecer se ele vai ser um verbo transitivo ou não. Então esse verbo aqui, eu sei que ele é transitivo, porque se eu chego numa sala do nada e pergunto, ele precisa? E falam, né, ele precisa, as pessoas, elas vão perguntar, precisa de quê? Daí eu sei que esse verbo, ele vai me responder com um complemento, né? Objeto. No português, objeto é complemento, complemento é objeto, certo? Quando eu falo objeto direto, é um complemento. Quando eu falo objeto indireto, é um complemento. No português, objeto significa complemento. Então, o de você aqui é um objeto, certo? Só que eu vou ver daí, esse verbo, ele caminhou até o complemento, ele é transitivo, né? Daí eu vou observar se esse verbo, ele caminhou até o complemento de forma direta ou indireta. Veja bem, lá em cima, ele foi direto ao objeto. Só que aqui ele não está indo direto, pessoal. Por quê? Porque para chegar ao objeto, ele teve que passar, eu acho que eu consegui. Ó, ele teve que passar por uma preposição, por aquilo que eu expliquei lá no início de um obstáculo, né? Ó, aqui, ó, a preposição. Ele teve que passar por uma preposição. Então, ele não chegou de maneira direta, mas sim de maneira indireta. Por quê? Porque no meio do caminho havia uma pedra. Ou seja, ele teve que passar por cima de uma preposição para chegar. Certo? Então, um complemento tem uma preposição. Deixa eu marcar aqui. Mas o que é uma preposição, né? E daí é importante que nós retomemos o que é, que se dê uma pesquisada na função da preposição, sobre o que ela é. Mas as preposições, em geral, a gente, geralmente, né, os professores mostram, são aquelas palavras como a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante. Deixa eu colocar aqui um perante, sem, sob, sobre, trás. Né? Essas são as preposições que nós temos na língua portuguesa. As preposições essenciais, existem ainda as preposições acidentais, certo? E é claro que nem todas elas vão estar em objetos indiretos, né? Geralmente é mais comum de algumas aparecerem, como o a, como o com, como o em, como o de, que nós vimos aqui, né? E assim por diante, certo? Bom, então vamos supor que eu tenha outras frases aqui para a gente esmiuçar um pouco mais o conteúdo. Vamos supor que eu tenha outras frases aqui.
Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos supor que eu tenha... deixa eu ver. Em mim... Opa. Vamos supor que eu tenha uma frase como: em mim ninguém acredita mais. Tá? Vamos supor que eu tenha essa frase. Bom, vamos ver o verbo. Cadê o verbo? Ah, acredita. Então vamos marcar o verbo. Daí eu fico pensando, esse verbo, se eu interrompesse ele aqui, né? Eu digo, pensa na sala. Eu cheguei numa sala e digo, ninguém acredita mais. Ninguém acredita. Acredita em quê? Quando eu faço a pergunta para o verbo, eu vejo que esse verbo ele pede algo a mais. Ele pede um sentido. E ele precisa transitar até o seu complemento. Então, acredita... Ninguém acredita mais em quê? Em mim. Ó, o complemento dele aqui. Tá? Então, eu vejo que esse verbo, ele é um verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo. Só que, agora eu vou ver se ele é direto. Ele vai direto ao complemento ou vai de forma indireta? Bom, vamos lá no complemento. Esse complemento aqui, ele tem preposição? A gente viu que o em é uma preposição. Então, eu sei que ele vai de forma indireta ao seu complemento, certo? Ou seja, ele passa por um obstáculo para chegar ao complemento. Por que eu dei essa frase em específico? Para mostrar para... Aqui vai ser o objeto indireto. Por que eu dei esse exemplo em específico? Para mostrar que na frase, não necessariamente, eu precise ter um verbo transitivo e depois o objeto, né? Como a ordem dos elementos na oração pode ser uma ordem indireta, eu posso ter primeiro o objeto e depois o verbo. Tá? Então, eu fiz de propósito essa frase para mostrar para vocês como ela pode acontecer. Vamos supor que eu tenha... Eu amo a minha filha. Vamos supor que eu tenha aqui. Tá? Bom, qual é o verbo? Amo, do verbo amar, né? Feito. Eu sei que é um verbo. Será que ele é transitivo? Vamos ver. Quem ama, ama... Quem ama, ama ou quem ama, ama algo ou alguém? Quem ama, ama algo ou alguém. Ama o que, então? Minha filha. Então, aqui é um verbo transitivo, que a gente já vai ver se é direto. E aqui é o meu complemento, que eu já vou marcar como objeto. Bom, eu amo a minha filha. Eu vou ver se no meu complemento tem uma preposição. Eu não tenho, então vou dizer que isso aqui é um verbo transitivo direto e aqui é um objeto direto. Que é uma dúvida que pode acontecer e também foi o porquê de eu ter trazido essa frase como exemplo. Mas tem um aqui, esse ele não pode ser preposição. Gente, ele não é preposição porque, primeiro, ele não está conectando partes dentro de uma frase. Segundo, ele apenas aponta um nome, a filha. Terceiro, geralmente há um macete que pode ser utilizado. Eu não digo sempre porque a linguagem ela é muito heterogênea, ela não se resume a só regras, como na matemática, 1 mais 1 é 2, por exemplo. Né? Então aqui, geralmente, se eu passar para o plural, se eu consigo passar para o plural, quer dizer que eu tenho um artigo. Se eu não consigo passar para o plural, eu não tenho artigo, daí vai ser preposição. Ó, se eu vejo aqui, eu amo as minhas filhas. Se eu consigo passar esse a para o plural, quer dizer que é um artigo, então. Então, isso aqui é uma dica para vocês, tá, pessoal? Geralmente vai funcionar, certo? Pode ter alguma ocorrência que não funcione e que não me vem agora em mente. Feito? Então, isso aqui é uma dica. Esse a aqui é artigo. E o propósito de eu colocar essa frase foi para vocês verem que, às vezes, o a, ele pode confundir. Eu posso pensar que ele é uma preposição e colocar um objeto indireto. Então, muito cuidado. Tá? E mais um exemplo aqui para nos deixar confusos. Vou colocar aqui do lado. Não, vou apagar esse exemplo aqui. Não vou apagar nada. Vou colocar aqui embaixo. Sem que ele quisesse opinião. Sem que ele quisesse opinião.
Todos lhe deram. Todos lhe deram. Lhe deram que opinião, né? Bom, vamos lá. Primeiro, qual é o verbo? Aqui eu tenho mais de um verbo, né? Então, eu tenho quisesse e eu tenho o deram, né? Verbo querer e verbo dar. Feito. Vamos marcar os verbos aqui. Eu sei que são verbos. Vou colocar aqui do lado. Eu sei que são verbos. São transitivos? Vamos ver. Sem que ele quisesse. Quem quer, quer ou quem quer, quer algo. Esse verbo ele precisa ter trânsito. Ele quer transitar na frase. Ele precisa de algo para ter complemento. Então, ele é transitivo. Feito. Mas ele é transitivo direto ou indireto? Vamos ver aqui. Quisesse o quê? Opinião. Ó. Então, aqui, eu vejo que esse é o complemento do verbo e esse complemento não tem preposição. Então, isso aqui é um verbo transitivo direto, isso aqui é um objeto direto. Feito. Ali eu tenho o deram, que é o nosso verbo. Aqui é importante a gente prestar atenção. Quem dá, dá ou quem dá, dá algo? Quem dá, dá algo. Então, eu sei que esse verbo aqui ele é transitivo, porque ele vai precisar de complemento. Feito isso, eu vou ver o complemento dele. Opinião. Certo? Ah, mas opinião já é um objeto lá do verbo querer. Mas aqui eu estou ocultando a opinião. Eu vou colocar até aqui do lado, porque eu estou retomando, né? Ó, para não confundir. Então, esse aqui é o objeto direto que eu estou retomando lá de trás. Feito. Buenas. Todos lhe deram. Deram opinião. Mas, pensem bem. Quem dá, dá algo, mas dá algo a alguém. Então, aqui, deram opinião. A quem? A ele. Ok. Mas aqui na frase, qual palavra que eu utilizo com a ideia de ele? O lhe. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Mas eu tenho dois objetos para um verbo? Sim, eu tenho dois objetos para o verbo. Então, quer dizer que eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque o verbo ele tem dois tipos de complemento. Ou seja, isso significa que eu tenho dois tipos de verbos que precisam de complementos na frase, VTD e VTI, mas que também eu posso ter os dois juntos numa frase. Como, por exemplo, na seguinte frase. Vamos colocar aqui. Vamos supor que eu tenho essa frase aqui. Enviei uma carta à agência bancária. Vamos supor que eu tenho essa frase, tá? Olha só, enviei meu verbo. Vou colocar aqui. Enviei meu verbo. Quem envia, envia algo. Enviei o quê? Uma carta. Ó, vou colocar com a mesma cor lá de cima do objeto direto. Uma carta. Isso aqui é um objeto direto. Mas quem envia algo a alguém. A quem? Ou a quê? A uma agência bancária. Vou colocar a mesma cor aqui, ó, do indireto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho um complemento, que é o objeto direto, eu tenho também um complemento que é um objeto indireto. Objeto direto porque não tem preposição. Objeto indireto aqui porque tem preposição. Ó. Aonde é que está a preposição? Se você notar aqui, eu tenho uma crase. E a crase indica o quê? Um A mais A. Onde um A é preposição e o outro é artigo. Certo? E é isso aí, pessoal. Então, o que eu fiz aqui para vocês? Eu trouxe uns 5 exemplos de frase, fora aquelas que eu tinha apagado. Então, das frases mais fáceis até umas frases que podem ser um pouco mais complicadas, tá?
Por que que eu trouxe uma frase mais fácil, uma frase complicada? Porque são exercícios que podem nos surgir em algum momento e podem nos dificultar, né? Nem tudo é tão fácil assim como parece, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que a gente vai discutir sobre. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se vocês querem receber outras novidades do nosso canal, se inscreve lá, que assim você está nos dando uma ajuda. Agradeço desde já. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.